Se alguém tiver problema em gravar, eu estou gravando. Só falar que eu paro aqui, tá bom, pessoal? Mas estou gravando a pedido dos colegas. Estevam, então não sei se eu te respondi, cara. São linguagens orientadas a objetos, são linguagens modernas, estão sempre sendo atualizadas. O .NET, de um tempo para cá, escuta... A Microsoft, igual eu comentei, às vezes demorou um pouco, mas escuta muita comunidade, né? A gente percebe isso. E o Java também. Então, talvez uma questão de escolha, né? A gente tem faculdades ainda, a própria UENG, onde eu dei aula, o pessoal trabalhava estrutura de dados e orientação a objetos com C++, né? Uhum. Que é a linguagem C. Aquilo ali, para o aluno aprender linguagem C e cair ali na questão de ponteiros e etc., eu acho bem mais complexo se eu colocar uma linguagem num nível um pouco mais alto, como Python. Né? Eu falo do Python porque é que eu fiz uma experiência legal, dei uma palestra no Brasil, dei essa palestra num evento de Python da Suécia, onde eu falei justamente dessa comparação entre ensinar usando Java ou C e ensinar usando Python, né? Então por isso que às vezes eu defendo um pouco mais. Agora, o porquê não C Sharp, eu acho que muito foi essa questão da resistência, porque tinha essa rixa, né? Código aberto, código livre. Eu usei Linux muitos anos da minha vida. Hoje no meu desktop aqui em casa eu uso o Windows. Uhum. Mas tinha Não, uma galera que era tão. Só concluindo, tinha uma galera que era tão puro sangue que não aceitava. Se você estivesse conversando de Linux, eu lembro uma vez numa lista de discussão, alguém mandou um e-mail falando muito bem do Linux e no cabeçalho do e-mail tinha sido enviado pelo Outlook. Aí os caras discutiram, tipo assim, mano, como que você tá aqui falando bem do Linux se você tá mandando isso do Windows? Eu nunca fui desse jeito, eu já tive desktop Linux há muito tempo, mas assim, essa rivalidade, né? Talvez um pouco seja isso também, viu, Estevam? Eu não sei se eu respondi você ou só não, contribuí. respondeu, compreendi. É porque realmente eu observo que, principalmente em mercado, em vagas, principalmente para desenvolvimento, principalmente quando se trata de desenvolvedor sênior, Uhum. pedem muito mais conhecimento de Java, tem para .NET, mas é bem menor a quantidade. Sim, Eu sim. fiquei com essa curiosidade, porque eu já fiz alguns cursos, treinamento, eu tenho formação mais na área do direito, não tem nada a ver com a área de Aham. desenvolvimento de sistemas. Eu trabalho no escritório de advocacia fazendo automações usando .NET. Uhum. E aí eu acabei correndo atrás de vários cursos técnicos, eu tenho certificação MCP, Uhum. e eu fico percebendo que, cara, parece que o C# foi esquecido pelo mundo, mas é uma linguagem maravilhosa, Sim, que muito robusta, e você faz qualquer coisa com C#. Front, sim, back, o que você quiser. sim, E aí eu sim. sempre fico me perguntando o porquê disso, mas entendi. Tá mais para primo feio e primo bonito, né? Eu acho Popularidade. que um pouco é isso, cara. Só fazer um comentário aqui, o Rodolfo falou, né, curso da UFO, né, questão de ponteiros, exata estrutura de dados, né. Sobre as linguagens de programação, só para deixar para vocês, procurem depois, tem um índice, que é o índice TILB. TILB. Esse índice TILB tem ali o ranking das linguagens mais usadas e qual que subiu, qual que caiu, né, nos últimos meses. É bem interessante mesmo isso aí. Bom, quando a gente fala então agora nós batemos esse papo aqui inicial, né? Quando nós falamos um pouco de fundamentos, eu vou trazer alguns conceitos e algumas provocações sobre fundamentos para vocês. Para muita gente aqui, alguns aqui que eu já conversei, já percebi que já são aqui do balacobaco, pode ser coisa muito básica, né? Mas são fundamentos, né? E a gente tem que ter esses fundamentos muito bem definidos. Então eu vou fazer vou comentar um pouquinho com vocês aqui, vou roubar a tela um pouco. Às vezes, aqui como eu vou ficar com a tela compartilhada, talvez eu não consiga, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? É só abrir o microfone aí e falar. Fala LC Mix. Olá, professor, beleza? Beleza. É, você estava falando aí da linguagem C Sharp. Uhum. Conhecido aqui, ele já é de idade já. Ele conhece COBOL, né? Mas ele costuma programar em C Sharp no back-end. Aí ele Uhum. falou que ele prefere PHP não, prefere C Sharp do que back-end, do que o PHP. Ele prefere o Uhum. C Sharp.
PHP, no caso que ele fala que o C Sharp ele tem vários plugins, várias coisinhas assim que o PHP não tem. Qual seria a sua opinião sobre C Sharp ou PHP? Qual seria melhor usar no back? Uhum. Cara, assim, quando a gente vai discutir sobre linguagem, essas coisas, né? Eu tenho um amigo que eu trabalhava com ele, a gente sempre falava o seguinte, olha, temos que tomar cuidado, às vezes, a gente não entrar no mérito de falar por escolha pessoal, aquela que você tem mais contato, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar o seguinte, um profissional de TI, depois que ele pega ali uma senioridade como programador, mesmo que ele seja um programador, por exemplo, Java, eu vi isso acontecer no time. Chegou uma sprint lá, falou assim, galera, temos que mexer em código .NET. Alguém tem experiência em .NET? Ninguém tinha. A galera se debruçou para poder tentar aprender. Dito isso, a gente entende que, por mais que eu tenha linguagens genéricas, ou não genéricas, mas com uma gama mais ampla de aplicação, eu tenho outras linguagens que são bem específicas para um fim. Por exemplo, o que o Estevão perguntou agora há pouco, quando ele considerou ali uma possível comparação de Java com C Sharp, ok. Quando eu vou comparar C Sharp com PHP, eu já estou assim, comparando linguagens com fins diferentes, tá? Porque o C Sharp me permite, usando o framework, né, do .NET, me permite desenvolver web, back-end, tudo isso, né? Se eu caio no PHP, eu tenho uma linguagem de back-end, mas ela é voltada para desenvolvimento web, tá? Então, assim, é uma linguagem que nasceu já com isso em mente. E ele foi muito criticado, PHP. Eu programei PHP muito tempo, PHP pagou muito boleto meu, mas é uma linguagem que foi criticada porque no começo ela era um compilador muito básico e era assim, uma linguagem que te permitia misturar elementos de HTML com elementos de PHP, exatamente, programação gambiarra, aí o Alexandre falou. Tudo e virava assim, aquela macarronada que você não entendia nada. Aí quando chegou um paradigma, uma abordagem moderna de programação, eu vou dar o exemplo do Ruby on Rails. O Ruby é uma linguagem japonesa que chegou com esse Ruby on Rails, que era um framework para desenvolver o web. O PHP foi lá e copiou aquilo ali e lançou um framework também, o web melhorado. E a linguagem foi evoluindo, hoje está no 8.1, salvo engano, e hoje é uma linguagem moderna que não perde nada assim, para outras linguagens no quesito de orientação a objeto, né? E seguir todos os padrões de POO. Mas ela ainda criou esse estigma, né? Só que eu te falo, são aplicações muito diferentes, né? Se eu tiver que fazer, por exemplo, um script para copiar arquivos aqui no meu servidor em determinada hora, eu não vou fazer isso em C Sharp. Eu posso fazer em C Sharp, mas eu não vou fazer isso em C Sharp. Eu vou fazer um shell script e vou agendar esse shell script no cron para rodar na hora que eu preciso. É o que a gente faz quando você trabalha com DevOps. Se eu tenho que desenvolver um site em PHP ali muito simples, tal, você pega o WordPress e faz algo rápido ali. Ou você pode fazer em PHP. E aí tem outras aplicações que o C Sharp reina muito mais. Eu até, uns anos atrás, surgiu umas gambiarra aí de você desenvolver aplicação desktop usando PHP. Eu cheguei a brincar, não lembro o nome da ferramenta na época. Só que assim, não é feito para isso. Então, se você for comparar, o C Sharp é melhor do que o PHP, fica até um pouco assim difícil a gente comparar com linguagens que se encaixam em grandezas diferentes, né? Eu comparar C Sharp com Java é mais fácil. É mais fácil alguém falar mal de uma e falar mal da outra, que eles estão assim num nível de comparação. Já o PHP, ele não dá essa mesma amplitude que eu tenho de possibilidades, tá? O Estevão, pode falar, cara. Porque, professor, não querendo passar aqui o Estevão rapidinho, até mesmo que eu fiz essa pergunta para o senhor, porque no caso, porque você vê muita gente falando coisa
por aí, até mesmo na internet, que, tipo assim, não é a realidade, entendeu? Mas agora com a explicação do senhor, eu pude entender essa situação aí. Muito obrigado. Beleza, Lucas. Fala, Estevão. Só defendendo o peixe aqui, professor. Na empresa que eu trabalho, a gente tem uma intranet bem robusta, né? E ela está toda escrita em C Sharp. Claro, o banco dela não. O banco a gente fez em MySQL mesmo, mas ela está toda escrita em C Sharp. Olha Eu só. só estou orientando que Dá. dá para fazer. Se você quiser, você faz. Entendeu? Ela funciona muito bem. Ela faz todo tipo de trabalho que você imaginar que uma intranet faça, inclusive até um pouco mais. E ela é toda em C Sharp. Uhum. Tem mais a ver com, acho que, sei lá, foi o que você falou, em fazer um shell ou escrever em C Sharp. Você pegar o caminho que vai ser mais simples ou você vai ali mesmo forçar aquela linguagem a fazer o que você quer? Acho que é mais isso. Depende da situação, né, Estevão? Por exemplo, eu estou fazendo um painel para listar aqueles produtos do mercado que fica aparecendo os preços e tal, preço da carne, essas coisas, né? É no Delphi, é antigo pra cacete, com o Nigui, que tá rodando na web ali. Então, para mim foi mais rápido. Arrasta os componentes, botei na tela e tá funcionando. Então, mas é o que tu falou, às vezes tu tem uma baita de uma ferramenta, né? Vai te servir para aquele fim. Uhum. É isso. Isso é legal, pessoal. Obrigado aí pela contribuição de vocês. E é isso mesmo. E o contrário, talvez, Estevão, não tivesse sido tão fácil, né? Você resolver um problema ali usando o PHP, onde o C Sharp tivesse mais aptidão. Não seria tão fácil. Igual você pegou o PHP e desenvolveu o front, né? Assim. Pois é, então, no caso, a gente, não foi eu, né? Foi o time todo. Escreveu a intranet toda em C Sharp, front, back, tudo. Usamos o Bootstrap para dar uma adaptada ao CSS, né? E funciona, está lá até hoje funcionando, já tem uns 3 anos. Então, fantástico. Isso é legal. Pessoal, o Estevão falou Bootstrap, né? Bootstrap é um framework que veio facilitar muito a vida de quem trabalha desenvolvendo, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês o meu Word, que vai ficar fácil de eu escrever aqui para vocês alguns conceitos, só para a gente poder, como se fosse um quadro. Todo mundo tá vendo aí, né? Se eu estiver falando e alguém quiser comentar, tá? Pode abrir o microfone aí, acha aí uma brechinha e pode falar. Eu quero trazer aqui, quando vocês forem trabalhar com programação, vocês vão ver mais sobre esses conceitos, mas eu quero trazer 2 conceitos aqui que foram falados, que eu tenho o conceito de front-end e eu tenho o conceito de back-end, tá? Dá pra gente falar muito sobre cada um desses conceitos. Eu vou, nesse primeiro momento, tentar simplificar um pouco para vocês, tá? Então, front-end é a parte visual. Se você tem um site, por exemplo, uma loja virtual, toda a parte visual de posicionamento de botões, cores, estilo, layout, você vai desenvolver isso, o que a gente chama de front-end. Existem programadores que são muito aptos, especialistas em trabalhar em front-end. Tem outros, que é o meu caso, que para fazer algo em front-end é um parto. Eu não tenho aquela sensibilidade para front-end e eu já gosto bem mais de trabalhar back-end, né? Hoje eu nem estou programando tanto assim, mas a minha pegada é bem mais back-end. Quando a gente fala de front-end, hoje estamos falando aí de desenvolvimento web e também desenvolvimento mobile, né? Eu tenho algumas linguagens, né? Na verdade, o pessoal fala que o programa é HTML, fala que HTML não é linguagem, né? É uma markup language, né? É uma linguagem de marcação de hipertexto, né? Hypertext Markup Language. Então tem a linguagem HTML, quem já fez cursinho de HTML lembra, né? H1, BR para quebrar a linha, você inicia o body, o head, fecha o head, inicia o body, fecha o body no final. E eu tenho uma linguagem que é o Cascade Style Sheets, que é o CSS, que me permite ali trabalhar mais o HTML. E para completar os 3 mosqueteiros, chegou o JavaScript, que é o JS. Então vocês imaginem que a galera se virava com isso aqui, só HTML. Aí chegou esse carinha para dar uma ajuda, para colocar uma boniteza aqui no site, e veio o JavaScript, que é uma linguagem
tá? De programação. E aí, eu sei que para alguns aqui eu posso estar falando algo básico, né? Mas é fundamentos. Eu tenho a linguagem de programação Java e eu tenho a linguagem JavaScript. Uma não tem nada a ver com a outra. Isso aqui é uma linguagem de programação. Ela é mais do que uma linguagem, é uma plataforma muito mais parruda. E eu tenho o JavaScript, que é outra linguagem de programação. Uma época até existiu o tal do VB-Script, que a Microsoft tentou fazer emplacar. Hoje o que reina é o JavaScript. E eu não posso mais falar que o JavaScript é uma linguagem exclusiva de desenvolvimento da frente, do visual, da capa do software. Não. Porque hoje eu tenho Node, que é toda uma plataforma que eu rodo ali uma série de outros frameworks usando o JavaScript. Eu tinha uma brincadeira que eu falava que qual é o framework JavaScript da semana. Porque como é uma linguagem que se popularizou tanto, até quem for acessar aquele Tube que eu passei aí vai ver isso, a galera vivia criando ferramentas, a comunidade de software criando ferramentas, frameworks e coisas derivando de JavaScript, tá? Eu tenho, outro lado aqui, eu tenho a parte de back-end. Enquanto aqui eu tenho a parte visual, aqui eu posso ter alguma validação de dados, eu tenho a parte de back-end que me permite ter toda a engine, todo o motor ali do meu sistema. Olha, eu posso desenvolver muita coisa num site só em front-end, tá? Mas eu tenho aqui o back-end, que é a linguagem que está por trás. Durante muitos anos, a dobradinha que reinou aqui no back-end, né, era o front, HTML, CSS, essa família aí, e no back-end quem reinou muito é o que nós falamos aqui agora há pouco, o PHP. Né? Quando eu comecei a trabalhar com web, eu trabalhei com ASP 3.0. O ASP 3.0, ele era uma linguagem da Microsoft, Active Server Pages, que eu rodava isso dentro do IIS, que era o Internet Information Service, alguma coisa assim da Microsoft, rodava aquilo ali e desenvolvia em ASP. Né? Tinha o response.write, uns comandinhos lá. E o PHP, ele chegou, o ASP era da Microsoft, era uma alternativa paga, a pessoa tinha que ter um servidor de Windows Server para poder rodar ASP. E o PHP não, cara, eu instalava um Linux. Nós temos um outro conceito aqui que é chamado LAMP. Né? O que é LAMP? Vocês vão ouvir falar isso aqui. Ó. É um conceito que é Linux, Apache, MySQL ou MySQL e PHP. Então, quando fala assim que é LAMP, eu estou falando de uma estrutura ou de um stack onde eu tenho o Linux como sistema operacional, eu tenho o Apache como um servidor web, eu tenho MySQL ou MySQL como um servidor de banco de dados, e eu tenho o PHP como uma linguagem de programação. Então ele meio que reinou. O que foi acontecendo? Né? Hoje, quando a gente trabalha aqui com microserviços, me permite desenvolver em qualquer linguagem. Tá? Então geralmente você vê times ali que tem uma linguagem mais ou menos comum e padrão. O último time que eu trabalhei era Java, prestei serviço numa empresa. A nossa linguagem ali padrão era Java, só que existiam momentos que eu tinha que desenvolver em outras linguagens, como o Go, como o próprio C#, que aconteceu, né? E isso vai meio que moldando aquele engenheiro de software, aquele profissional, que é o seguinte, cara, você tem que ter aquele conhecimento de uma ferramenta, você tem que ter o conhecimento sólido, que aquilo ali é o que vai te sustentar, certo? Mas é a questão da carreira em T, né? Você vai ser o cara de .NET. Saber tudo do framework, tirar certificações, você é o cara de .NET. Só que, se em determinado momento você precisar usar uma outra ferramenta, você vai conseguir se virar. Talvez não com a mesma performance que você desenvolve no seu .NET. Mas por analogia, por experiência, por conhecimento, você pega uma outra linguagem mais ou menos no mesmo nível aí, né, uma linguagem de alto nível, e você consegue se virar muito bem. Por que isso é fácil?
Porque a gente cai naquela questão de fundamentos, a gente cai naquela questão de conceitos chave, que são os conceitos que você se apoia, tá? Quando eu falo de programação, embora existam outros paradigmas de programação, como a funcional, como a estruturada, a gente fala muito hoje de programação orientada a objetos, que é um paradigma de programação da década de 70, salvo engano, foi desenvolvido, e esse paradigma é utilizado nas linguagens Java, .NET, Python e praticamente qualquer linguagem moderna hoje trabalha com a programação orientada a objeto. E aqui eu faço uma observação, né? Quando eu comentei de SQL, que é uma linguagem padrão, né, de banco de dados, só que o Oracle tem o SQL dele e o MySQL pode ter alguma particularidade. Quando eu falo de programação orientada a objetos, os conceitos são bem mais abrangentes e comuns a todas as linguagens. Por exemplo, eu tenho um conceito de herança, eu tenho um conceito de polimorfismo, né? Às vezes acontece de dentro de uma linguagem eu ter herança múltipla, a outra não tem herança múltipla, onde eu posso herdar de duas superclasses. Então pode ser que passe por alguns conceitos que mudam. Mas quando a gente fala de conceito fundamental de programação orientada a objeto, é algo que você vai aprender. Existem outros paradigmas ainda engatinhando. Pode ser que daqui 15 anos ninguém mais fala de POO, tá? Não dá pra gente prever, mas são conceitos que você vai levar sempre, tá? Uma coisa interessante, quando nós falamos desse mundo aqui de software, tem uma tríade legal, né? Eu tenho a tríade de processos, eu tenho aqui dentro dessa tríade processos, pessoas e tecnologia, né? Então, quando eu falo de tecnologia, por exemplo, nós falamos muito de software, nós falamos aqui de hardware. Aí tem aquela brincadeira, né? Aquela piadinha que o pessoal fala que o software é aquilo que você xinga e o hardware é aquilo que você chuta, né? Por quê? Porque o software é a parte lógica, né? São os programas, aplicativos, o sistema operacional. E o hardware, eu tenho a parte física, são os periféricos. É toda a máquina, né? E o que a gente tem percebido hoje, por exemplo, quando se fala de infraestrutura, que geralmente, antigamente as empresas tinham o CPD, né? Eu tinha ali o Centro de Processamento de Dados, onde eu tinha todos os meus servidores, o servidor de backup, o servidor de impressão, as fitas de backup, mais de um servidor para trabalhar de forma redundante, etc. Por muito tempo isso foi a realidade. Hoje, as empresas elas estão optando por não ter uma infraestrutura própria, mas sim utilizar uma infraestrutura cloud ou na nuvem. Então eu tenho eu falo que a mais famosa aí, né, dessa estrutura aí, a AWS da Amazon, né? A Amazon, querendo ou não, ela criou tendências, né? Ela virou meio que o padrão, né, de mercado, trabalhar com a Amazon. Mas eu tenho hoje Google Cloud. Eu tenho hoje da Microsoft, que é totalmente integrada lá ao .NET, ferramentas, né, C#, etc., que é o Azure. Eu tenho uma nuvem que eu não lembro o nome, da própria Oracle. Então, olha só, olha que interessante que é isso aí. As empresas hoje, ao invés de montar uma infraestrutura, comprando servidor da Dell, servidor caro, arrumando uma sala climatizada, proteção contra incêndio, backup numa outra estrutura física diferente, toda uma parada, né, para trabalhar local, e pensando o seguinte: se hoje eu tenho, por exemplo, 500 clientes aqui no meu supermercado e eu tenho aquele servidor,
Se o meu supermercado, se eu abrir mais 4 filiais, o meu supermercado dobrar a quantidade de pessoas, eu vou ter que comprar mais 2 servidores. Então a minha infraestrutura, ela tem que estar sempre sendo reavaliada, observada. Ao invés da turma se preocupar com isso, o que eles fizeram? Olha, vamos pegar toda essa necessidade nossa de servidores de banco de dados, servidor de autenticação, servidor LDAP, etc, etc, etc. Vamos alugar isso de uma empresa. A gente aluga, paga uma taxa de aluguel mensal. Ao invés de eu gastar 1.000 agora, eu vou gastar 50 ou 30 por mês, tá? Para alugar essa estrutura. E se em determinado momento eu tiver a necessidade de escalar, olha, meu servidor não está aguentando, tem que comprar mais memória, tem que parar o servidor. Via software, no painel de controle, eu vou ali e faço uma alteração. Isso, cara, foi uma outra mudança de paradigma muito forte que aconteceu de uns anos para cá. Por quê? A galera do Delphi aí, que falava, né, comentou de programação em Delphi, tudo nosso nessa época aí, nessa abordagem até hoje, muito é cliente-servidor. Eu tenho um servidor aqui, eu desenvolvo um aplicativo cliente, o máximo que eu vou no servidor é buscar o banco de dados. Às vezes o servidor está na própria máquina rodando aqui, se for um software pequeno. Quando eu jogo tudo isso para a nuvem, eu tenho que pensar num outro paradigma. Eu não estou rodando mais local, eu tenho que rodar isso lá no servidor na nuvem. E não é só o meu banco de dados que está lá, o meu código está lá também, o meu programa está lá também. A maneira de fazer deploy, eu já vou escrever isso aqui, alguns conceitos eu vou escrevendo para vocês irem se acostumando. Deploy, né, que eu vou resumir aqui, ó, colocar em produção. Ela mudou. Hoje eu tenho uma série de etapas que quem, assim como eu, aprendeu a programar sozinho, nem pensava nisso, programação orientada a teste, escrever teste. Não, e hoje esse é o padrão. Hoje esse é o padrão. Então as coisas evoluíram, de certa forma simplificou, e você construiu aí também espaços onde empresas estão ganhando muita grana. Vocês imaginam que a AWS da Amazon, ela é responsável pela infraestrutura de um monte de empresas. E aí entra outras discussões que talvez fogem do simples pensamento de TI, mas é o seguinte, tem empresa, né? Eu trabalhei prestando serviço com uma instituição bancária. Eles falaram o seguinte, eu não quero deixar minha infra só na Amazon. Por quê? Você fica na mão de um único fornecedor. Ela sabe que tudo está ali com ela, vai te cobrar o que quiser e mudar os preços a hora que ela quiser. Então, já existe esse pensamento de você trabalhar multifornecedor ou multi-cloud, multinuvem. Eu tenho uma infraestrutura na nuvem, parte dela está na Amazon, parte dela está no Google Cloud, parte dela está na nuvem da Oracle e parte dela eu posso ter também no que a gente chama de on-premises, que é você rodar local no seu CPD igual na década de 90, não tem problema nenhum. Então, a TI, né, essa parte de engenharia de software, essa parte de desenvolvimento, ela evoluiu de tal maneira e tem tanto dinheiro envolvido, né, que ela saiu daquele lugarzinho comum que era você escrever um código só e colocar em produção. Hoje, todo programador, ele tem que ter uma pegada, o que a gente chama de cultura DevOps. Quando eu jogo na mão de vocês aí um curso de Linux, tela preta, não tem mouse, não tem nada, digitar comandos. Aquilo ali, esse conhecimento aí de Linux que veio do Unix, quando eu era desenvolvedor, Oracle ainda, lá na Telecom, foi o que me levou a trabalhar dentro da empresa, porque precisava de alguém que tinha conhecimento nessa parte, vivência nessa parte de servidores. Eu já fuçava demais no Linux
e lá a gente trabalhava com o Unix, que é um outro sistema operacional, HP-UX. Isso aí compõe a cultura DevOps. Antes, né, eu tinha nas empresas aquele cara que é o cara da infra, é o cara da infraestrutura, ele que cuida dos servidores. Hoje esse conhecimento de servidor, de infra as code, tem que estar na cabeça de todo mundo. É claro, os profissionais, alguns se especializam mais numa área, têm mais conhecimento, mas não pode ser segredo para ninguém essa pegada DevOps, né? O profissional tem que ser mais completo. Ele tem que ser full stack. O full stack cuida de front, cuida de back, cuida de servidor. Hoje já se fala de full cycle, né? Full stack e hoje a gente fala de full cycle. Por quê? Porque não é só conhecer as ferramentas do stack, mas como elas conversam entre si e como que eu faço um deploy em produção, como é que eu uso uma pipeline, como é que eu faço testes automatizados. Né? Voltando um pouquinho, que um assunto vai puxando o outro, mas voltando um pouquinho, quando eu estava aqui e comentei com vocês sobre tecnologia, pessoas e processos, para isso rodar, para toda essa tecnologia rodar, eu tenho que ter pessoas. Alguns autores ainda gostam de usar o termo peopleware, para tentar fazer aqui, né, uma comparação aqui, software, hardware, peopleware. Eu tenho que ter pessoas. E quando eu falo de pessoas, não são só os profissionais de TI, não é só o programador, não é só o gerente de projeto ali. Eu tenho que ter, vocês devem ter lido também no material de fundamentos, falando um pouco de segurança, né? Eu tenho que ter uma preocupação também com pessoas, né? O Kevin Mitnick, aquele hacker famoso, ele tinha os ataques de engenharia social, onde a empresa tinha um sistema excelente de segurança, criptografia, etc. Ele ligava no ramal da pessoa e falava, olha, aqui é o fulano do setor, eu estou precisando da sua senha, porque eu tenho que atualizar uma coisa na sua máquina. Aí ele jogava uma conversa mole, pegava a senha da pessoa e atualizava. Então, essa parte de pessoas é uma preocupação também por ser o elo mais fraco da minha segurança, né? Então, é parte fundamental. E não adianta eu ter aqui tecnologia, nós falamos muito de tecnologias, falamos aqui de pessoas, se eu não tenho processos bem desenhados ou bem definidos. Quando eu falo processos, eu tenho processos de deploy, que eu comentei, eu tenho processos de gestão do ciclo de vida do meu software. Vou só pincelar um pouco aqui, eu estou tentando jogar alguns conceitos aqui diferentes para vocês, para provocar em vocês esse pensamento mais global, tá? Então, o processo de gestão do ciclo de vida de um software, né? Eu tenho análise, eu tenho especificação, eu tenho desenvolvimento, eu tenho teste, homologação, entrega. E isso a gente fazia antes usando o modelo cascata. Então, quando a gente fala de processos, né, do way of work, eu falo de metodologia ágil. Metodologia ágil também pode ser chamado de agile, onde eu falo aqui de Scrum, nós vamos ver isso aí para frente, onde eu falo aqui de Kanban, que é uma outra metodologia, são duas metodologias ágeis, né? Onde eu trabalho com time pequenos, multifuncionais, onde dentro do time eu tenho um especialista back, especialista front, onde eu tenho um designer, onde eu tenho um gerente de projeto, onde eu tenho um PO, né? Faço aquele time curto, um processo de trabalho bem definido. E, ao mesmo tempo, também eu tenho que ter conhecimento de processo para desenvolver. Eu tenho que conhecer regras de negócio. É onde a gente entra com a especialização de domínio, né? O programador, além de ter o conhecimento ali técnico, que é um pouco dessa salada que nós falamos hoje, eu tenho que também ter o conhecimento de domínio do negócio. Eu tenho que entender do negócio da empresa. Se eu estou no setor aí de telecom, trabalhei na telecom há alguns anos, eu tenho que entender coisas que transcendem o simples escrever código. Por quê? Eu tenho que ter a visão geral
e naquela visão geral, naquela visão global, aonde que o meu tijolinho que eu estou construindo entra. Porque eu tenho que ter essa visão para saber que sistemas que eu vou conversar, que preocupações que eu tenho que ter, que tipo de interface ou API eu tenho que desenvolver. Então, é bem abrangente essa pegada, né? Bom, eu tinha pensado aqui também de trazer para vocês alguns conceitos, só para a gente passar aqui rapidamente, ainda uns conceitos mais básicos, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar do bit, onde é a menor unidade que um computador pode processar, armazenar, né? É aquela menor unidade, é o 0 e 1. Eu tenho um computador binário, porque ele trabalha 0 e 1, né? Ele é binário. Eu junto 8 bits, eu consigo gerar 1 byte. Esse 1 byte equivale a 1 caractere, uma letra, né? Um número. Além do byte, eu vou juntando esse byte, eu tenho aqui 1 kilobyte, que equivale a 1024 bytes. Eu tenho 1 megabyte. Quando a gente fala assim, quantos mega, né? Equivale a 1024 kbytes ou kilobytes. Eu tenho 1 gigabyte, que equivale a 1024 megabytes. Eu tenho 1 terabyte, que equivale a 1024 gigabytes. Então são grandezas, né? Então você pega aqui um texto de 1000 caracteres, 1000 letras, né? Letras, números, símbolos, asterisco, 1000 caracteres, aproximadamente aí 1 kilobyte, que é 1024 bytes. 1 milhão, eu tenho 1 megabyte. Eu tenho giga e eu tenho tera. Então, assim, são conceitos de grandeza. E aí, quando você pega esses conceitos, aí você começa a entender, quando eu falo que eu tenho um disco rígido, um HD ou um SSD de 500 gigabytes. Quando eu falo que a memória do meu telefone celular, o meu celular Android, ele tem uma memória de 4 gigabytes. É isso? Quando eu falo que eu tenho um pendrive e esse pendrive ele tem 64 gigabytes ou 32 gigabytes. São essas grandezas, né? Sempre voltada à quantidade de informação que eu consigo armazenar. Para vocês terem uma ideia, quando a gente trabalhava com PCXT, o disquete, que era o disco flexível ou flop disk, ele tinha 360 kilobytes. Era um disco de 5/4 ou 5.25 polegadas. Depois lançaram um disco um pouquinho menor, de 3,5, que ele tinha 1.44 megabytes. Então, a gente falava aqui de 360 kilobytes, 1.44 megabytes. Aí eu tenho hoje 500 GB de espaço em disco. O meu computador tem 32 GB de memória, tá? E é isso aqui. Tem um outro conceito também interessante, que eu vou passar aqui rapidamente, só para vocês já irem se habituando, que eu tenho aqui a memória do computador, né? Que é a Random Access Memory. E eu tenho a Read, eu tenho a ROM, né? Que é a Read Only Memory. Então eu tenho aqui uma memória de acesso aleatório e eu tenho uma memória de acesso somente leitura. De novo, isso aqui pode ser básico, né? Mas só para vocês entenderem. Tudo que eu estou fazendo aqui no computador agora está na memória RAM. Se você estiver digitando um texto no Word, até hoje ele tem essa opção, né? Que salva automático, sem se preocupar. Mas se você abrir seu bloco de notas e começar a escrever alguma coisa lá e cair a energia, o bloco de notas, você vai perder tudo. Porque essa informação estava somente na memória RAM, que
que é a memória de acesso randômico, memória de acesso aleatório. Eu não tinha salvo isso no meu disco rígido. Então, eu vou perder essa informação, porque está somente na RAM. A memória RAM é como se fosse uma memória de trabalho. Se o computador tem... Aqui vou fazer uma analogia bem simples para vocês. Um computador tem 8 GB. O outro computador tem 32 GB de memória RAM. Isso não é a única coisa que vai deixar um mais rápido ou mais lento. Mas só para vocês entenderem. Esse computador aqui, ele tem a capacidade / possibilidade de ser mais rápido que esse. Porque esse aqui tem menos espaço de trabalho. Esse aqui tem mais espaço de trabalho. Se você tem que fazer um almoço para 100 pessoas e você tem ali uma panela pequena que dá para fazer almoço para 10 pessoas. E você tem uma panela maior que dá para fazer almoço para 25 pessoas. Você vai ter que fazer 10 vezes naquela panela menor ou apenas 4 vezes na panela maior. Se você tem 32 GB de memória RAM, a panela é maior. Eu consigo deixar mais coisas na memória ao mesmo tempo. Então isso influencia a velocidade. Estou dando só um exemplo, não é só isso que influencia, tem poder de processamento, etc. Mas só um exemplo para vocês entenderem por que quando eu tenho mais memória RAM, eu consigo, o meu computador fica mais rápido. E talvez o salto que eu tive de performance de 8 para 32, para aquele usuário que só usa o Word e o Excel, se eu colocar 64 GB, não vai fazer tanta diferença assim. Pulou de 8 GB para 32, eu tenho espaço aí para o Chrome abrir um monte de abas, para o Firefox, etc. Mas aqui eu já vou estar num nível aqui otimizado, né, num nível ótimo de memória, que se eu dobrar ela mais uma vez, para mim que só uso o Excel e o Word, não vai adiantar mais nada. Não vai ter aquele impacto, né? Aí outra coisa também, igual eu comentei, pode ser básico para muitos, mas olha só, eu tinha aqui o hard disk ou disco rígido. Isso aqui também pode ser chamado de HD e tem um nome antigo, não sei se vocês já ouviram aí, que se chama Winchester. Por que Winchester? Porque ele foi inventado na cidade americana de Winchester, mesmo lugar que inventaram aquela arma também que tem esse mesmo nome, né? Winchester. Então, o pessoal mais antigo aí, como eu, fala Winchester, que é o disco rígido, o HD, tá? Esse aqui, ele é um disco onde você tem uma agulha que encosta, tem contato, o disco gira e é feita a leitura dos dados que estão armazenados. Ou é feita a gravação desses dados naquele disco. É um disco que faz uma gravação magnética. Tanto os meninos aqui, um ou dois aqui que falaram que fazem manutenção de computadores. Eu já trabalhei com manutenção também de computadores. Se você abrir um HD, você vê que tem um ímã muito forte. Se você aproximar assim, até dá bolha no seu dedo, né? Se bater um ímã com o outro, o tanto que é forte. Porque é o ímã que atua no processo de gravação e leitura eletromagnética. Dessa forma, o HD ele tem desgaste maior e ele tem velocidade, porque se eu tenho informação armazenada num determinado trecho do meu disco e de repente esse disco, eu tenho um arquivo que um pedaço está no início, o outro pedaço está no final do disco, eu tenho que girar e essa agulha tem que se movimentar para cima e para baixo até encontrar a trilha, o setor e o cluster que aquela informação está armazenada. E isso leva tempo. Por isso que quando você vai aí comprar um computador, você vai comprar um notebook, você tem que tentar buscar o quê? O SSD, que é Solid State Disk.
ou disco de estado sólido. Ah, se ele é o estado sólido, ele tem peças móveis e girando lá dentro? Não tem. Ele gasta menos energia, ele não tem esse desgaste da agulha, por isso ele é o quê? Muito mais rápido. Por isso que quando a gente fala de SSD e HD, a opção tem que ser sempre SSD. E a diferença é gritante. Quem está acostumado a trabalhar com disco rígido, quando trabalha num computador SSD, em que você liga o Windows em 5 segundos, a diferença é gritante. Hoje é meio que padrão, né? Quase tudo quanto é notebook e desktop. Isso aqui é eu tenho um desktop da Dell aqui que eu comprei, não paguei nem 3 mil desktop, já veio com SSD de 500 gigabytes. É meio que padrão. E a diferença é muito grande, né? De qualidade de trabalho. Ai, desculpa. Então, assim, eu queria comentar isso com vocês, né? Essa questão dos conceitos aqui de disco, de espaço, para você começar a pensar. A gente tem também dois conceitos que eu quero também trazer aqui, que aqui na nossa conversa hoje, né, nós falamos um pouco. O primeiro conceito é o conceito de banco de dados. Vocês devem ter estudado lá, alguns autores têm aquela questão de dados, onde eu tenho uma informação jogada ali. Eu tenho ali a informação, é quando aquele dado ele tem um fim específico. Se eu falo 18 é um dado. Se eu falo 18 é a idade do Lucas, eu já tenho uma informação. E com base nessa informação, o que acontece? Eu posso gerar conhecimento. E lembrando que, por que eu preciso de conhecimento? Porque a TI, quando ela surgiu como um acessório. Hoje ela já é peça fundamental, mas sempre com o objetivo de ajudar o quê? Tomada de decisão. Nós temos aqui um colega que comentou que desenvolve um ERP, que é um software de controle aí, não sei se é para comércio, mas vou dar o exemplo como se fosse para comércio. Então ali ele controla todos os clientes que estão comprando na loja, os fornecedores, todas as vendas que foram feitas, né? Ele tem ali os detalhes de cada venda, né? Eu tenho a venda e naquela venda para aquele cliente eu tenho o que ele comprou específico. Tem muita gente que pega essa informação ano após ano e joga ali e está só guardando, serve no máximo para você buscar. Ah, procura aí a notinha da Dona Maria que veio pagar. Mas eu tenho ali uma quantidade de informação armazenada que eu posso tentar extrair dali conhecimento útil para tomar decisão. E é aquele momento que você provoca e fala o seguinte, olha, digamos que o colega comentou aí do software que ele desenvolveu, ou até mesmo o software da área jurídica aí do outro colega também. Eu vou pegar o exemplo do comércio, que é mais próximo da minha realidade. Eu não tenho formação na área de direito. Que é o seguinte, eu tenho formação na área de ciências contábeis e de administração também. Então, a gente pensa o seguinte, qual é o ticket médio daquela venda? Idade média, percentual de homens, mulheres, dia da semana que mais vende, dia da semana que menos vende. Você pode tirar um monte de informação ali, qual que é o tempo médio entre uma venda para o cliente e outra venda para esse mesmo cliente, né? Quantas vendas eu faço em média por ano para os meus clientes? Eu posso tirar um monte de informação ali e ser útil para tomar decisão. Você pode gerar ali um sumário executivo para o dono da empresa tomar decisão. Se eu sei aquele dia que menos vende, eu posso encontrar uma maneira de atrair mais pessoas naquele dia para a minha loja.
Outra coisa interessante que a gente percebe, né, com dados e informação. Hoje, quase ninguém mais usa aquela tecnologia do Egito, né, chamada dinheiro físico. Todo mundo paga o quê? Pix, cartão débito, cartão de crédito. Eu fico me policiando para andar com pelo menos algum dinheiro na carteira, mas a gente paga hoje tudo no Pix, né? Tudo no cartão. Então, o cliente chega numa loja de comércio e compra lá uma roupa, por exemplo, e ele tem as parcelas para pagar, ou ele já passa tudo isso no cartão de crédito, mais comum, ou cidades pequenas, e eu sou de cidade pequena, eu sei muito bem como que é isso, fica lá no crediário da loja. Até 2 anos, 3, 4 anos atrás, a pessoa voltava na loja para pagar o crediário e acabava levando um outro produto. Hoje, ele paga o quê? Ele paga via Pix, paga via cartão, não volta na loja. Então, você já tem mais dificuldade para fomentar uma segunda venda. Bom, mas um assunto foi puxando o outro, né? A gente fala aqui de conhecimento. Então, quando eu falo de banco de dados, eu estou falando de um sistema gerenciador de banco de dados. Vocês terão essa disciplina, né? Até naquele curso que eu passei para vocês, eu destrincho todo esse conceito de banco de dados. Eu não sei quem que já começou, já pegou, mas basicamente o banco de dados é aquele programa que eu vou usar para guardar cliente, dados de cliente, fornecedor, etc. Eu tenho vários deles, eu vou dar o exemplo do Oracle, por exemplo, que é um banco de dados. Ele é um banco de dados o quê? Relacional. Tá? E ele funciona com a linguagem SQL, que é Structured Query Language. Eu tenho uma linguagem estruturada ali de buscas, né, de pesquisas dentro do Oracle. Só que quando eu... então lá na loja da fulana, ela tem um programinha lá que ela registra as vendas, registra minha ficha cadastral. Aquilo ali é o banco de dados? Não. Aquilo ali é um software que foi desenvolvido e por trás desse software eu tenho um banco de dados. Pode ser o Oracle que eu comentei, pode ser o SQL Server da Microsoft, pode ser o MySQL, etc. Então, o sistema gerenciador de banco de dados, ou o banco de dados, é a parte fundamental dessa equação. Porque eu tenho que ter um lugar para armazenar. E hoje já se fala banco de dados de streaming, que é o seguinte: eu ser capaz de guardar informação do que uma câmera está pegando 24 horas. E não guardar o vídeo, mas de forma inteligente eu conseguir entender o que está acontecendo naquela cena e guardar essas informações. Então, o conceito de banco de dados, ele vem se expandindo e a necessidade de espaço para guardar informação também vem se expandindo. Hoje eu não guardo mais só o nome, os dados básicos do cliente. Eu guardo muito mais informação, talvez não informação ali formal, tá? O seu celular e todos os softwares que você tem no seu celular estão o tempo todo coletando informações de geolocalização, velocidade que você arrasta o dedo na tela ou clica, hábitos de uso. É possível hoje se gerar uma fingerprint ou uma identidade de um usuário com base, né, com um nível alto de precisão, com base na forma como ele utiliza o telefone celular. Até isso os sistemas bancários utilizam para validar se uma transação é legítima ou não. Eu tenho aí o Estevão, que ele leva um tempo X para arrastar a tela, ele leva um tempo Y para digitar a senha dele, e ele sempre faz o login a partir da rede Wi-Fi tal, geolocalização tal. E de repente, todas essas variáveis mudam. Então eu não vou aceitar aquela transferência de dinheiro, porque ele sempre transfere 50, 60, 200 reais. Está pedindo para transferir 30 mil.
Então, não é a única variável, mas tem uma série de variáveis, de conjunto, que eu faço uso de dados, de informações, eu gero conhecimento e o meu sistema toma decisão. Então, percebam que banco de dados é fundamental nessa equação. Porque o tempo todo os sistemas estão coletando e guardando dados, você querendo ou não. É a discussão de privacidade, é a discussão de LGPD, tá? Então, assim, isso é algo para a gente pensar, né? Eu sempre tenho dados. Trabalhar com um sistema gerenciador de banco de dados me permite manipular dados, me permite visualizar, me permite atualizar informações naquele sistema, tá bom? Bom, e só para a gente fechar aqui, vou trazer só mais um conceito aqui, que é o conceito de redes de computadores, né? Redes de computadores. Para todos vocês, eu acredito, internet sempre existiu. Acho que para todos aqui, internet sempre existiu. Você começou a usar computador, já tinha internet. Para você não interessava um computador sem internet. Nós trabalhamos, eu trabalhei muito sem internet, sem rede alguma. Depois, as empresas tinham redes internas, aonde o computador que está lá na secretária conversava com o computador que está dentro do consultório do médico. Então, ela colocava a ficha do cliente, o médico abria lá. Então, na época, a gente utilizava, eu cheguei a fazer instalação física de redes LANtastic. Era a rede mais famosa na época do sistema operacional MS-DOS. Depois tinha uma também famosa que era a Novell, acho que até hoje ainda existe. A Novell comprou um Linux uma época também. E hoje isso aqui ficou agnóstico, né? Hoje não me interessa se é LANtastic, se é Novell, se é IPv6, se é IPv5, me interessa se está conectado ou não na internet. Antes, então, eu precisava, se eu tinha uma empresa com 30 computadores, eu tinha que ligar os 30 computadores em rede entre si, e se eu estivesse trabalhando com rede LANtastic, se uma das máquinas estivesse fora, se eu estivesse utilizando ali ela em círculo, uma das máquinas estivesse fora da rede, nenhuma mais funcionava. Aí começamos a trabalhar com ponto a ponto, etc. Hoje, se eu tenho um dispositivo, automaticamente eu subentendo que ele está na internet. E houve um momento que eu passei a construir redes privadas de empresas geograficamente distintas. O escritório de uma cidade, a filial em outra, eu fechava uma rede usando a internet e eu fechava a VPN, que é o conceito de rede virtual privada, Virtual Private Network. Uma rede privada, virtual, que eu fecho ali. Então, o conceito de rede, hoje a gente fala que é ubíquo. O ubíquo está em todo lugar, né? Simplesmente está tudo em rede. Uma casa hoje, facilmente, você tem 10 dispositivos em rede. O marido, a mulher, 2 filhos. Cada um tem um celular, tem um videogame, tem um computador, notebook. Está tudo sempre conectado. Geladeira, né? Já tem geladeira que está conectada à rede. Então, esse conceito de redes de computadores, né? E aí, isso é mais um conceito somado ao de banco de dados que eu, desenvolvedor, tenho que pensar. Porque hoje eu não desenvolvo mais em Delphi, pegando o exemplo do colega, para rodar só local. Aí depois o cara começava a desenvolver em Delphi pensando numa rede pequena, mais 1 ou 2 computadores. Hoje eu tenho que desenvolver pensando no primeiro mês, ter um usuário e lá no 6º mês o meu aplicativo de celular vai ter 5.000 usuários. Eu tenho que ser capaz de escalar os recursos para atender e atender 5.000. Se hoje, no primeiro mês, eu já compro o servidor suficiente para atender 5.000, eu estou gastando uma grana, que eu só tenho um usuário, tem 5. Só minha tia que comprou meu software do celular. Aí o que a gente utiliza? Voltamos lá para Amazon, para as nuvens, para a cloud. A cloud me permite, e não é a Cláudia, é a cloud, que é a nuvem, me permite escalar muito facilmente. Me permite ter um computador com processamento pequeno para o meu banco de dados, pouco recurso, me custando $5 por mês.
E depois eu vou aumentando, eu vou escalando, vai chegar um momento que ele vai estar me custando $5.000, mas eu já estou tendo uma receita no meu aplicativo de milhões. Então, e eu também me desobrigo dessa preocupação de comprar servidor melhor, colocar mais memória. Por isso que se fala que nós vamos ter aí nos próximos 2, 3 anos uma empresa bilionária de uma pessoa, que ele consegue gerir todo esse ecossistema de rede, de banco de dados, de servidores de aplicação muito mais facilmente. Tá? Vou passar só mais um conceito aqui, gente, rapidinho, só para... que é um conceito assim, bem comum, que é o conceito de sistema operacional. Para vocês entenderem, né? O sistema operacional, ele é um software básico do computador que controla as operações fundamentais. Quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha o MS-DOS. Era dela, sim, da Microsoft Disk Operation System. Sistema operacional de disco da Microsoft, na época era separado, inclusive. Sistema operacional de disco, MS-DOS. Comecei a trabalhar com ele na versão 3.3. Aí veio o 4.01, veio a versão 5, veio a versão 6, aí saiu a 6.01, aí não existia mais MS-DOS, aí a galera trabalhava com Windows 3.0, Windows 3.1, Windows 3.11, aí já veio Windows 95, Windows 98, e aí vai, né? ME, etc, etc, na versão que a gente está hoje. Aqui, nesse ponto aqui, era tudo modo texto. Eu ia trabalhar, o editor de texto, ele era modo texto, lá no terminal, a planilha eletrônica não era o Excel, era o Lotus 123, tudo no terminal, mas sempre existiu um software básico chamado sistema operacional. Se eu não tenho um sistema operacional, eu não ligo um computador. Então, esse SO, o sistema operacional, é quem gerencia a memória, gerencia acesso a disco e me dá uma estrutura básica, uma camada básica para que os outros softwares possam trabalhar. Por exemplo, o Word, Word, quando você escreve seu texto no Word, vai salvar? Não é o Word que salva isso no disco. O Word pede para o sistema operacional, Windows joga isso aqui no disco. E o Windows vai e grava isso no disco. O Windows ele tem o SO, né, o sistema operacional, tem um nível mais próximo da máquina e os outros programas um nível um pouco mais alto. Enquanto eu tenho que escrever um sistema operacional em linguagem C, a maior parte, pelo menos do kernel dele, do cérebro, da parte principal dele em linguagem C, que é uma linguagem de médio nível, eu posso depois escrever programas em linguagens de alto nível, como Java, como o próprio .NET. E quando eu falo médio nível e alto nível, não é que ela é melhor e pior. Linguagem de baixo nível, está bem próximo da linguagem de máquina, bem mais complexa. Linguagem de médio nível, um nível intermediário, considera-se alguns autores a linguagem C. Linguagem de alto nível, ela é mais próxima, mais inteligível para o ser humano. Por exemplo, se a gente fosse desenvolver em Assembly, ou Assembler, eu ia escrever uma rotina assim, ó, move 0,33, hatch, sei lá, parece que eu não lembro se tem deck, e era tudo, você ia escrever tudo dessa maneira, onde eu estou movimentando um número para uma parte da memória, etc. E aí a gente vai escrever em Python, vai desenvolver em PHP, você usa echo, você usa print e por aí vai, tá? Então é uma linguagem mais próxima. Bom, eu vou salvar também esse arquivo aqui, anotações da aula 4 de março. Eu vou salvar esse arquivo de anotações aqui da aula.
E depois eu vou passar para vocês. Certo? Nós estamos com 44 pessoas aqui, ó. Legal. Bom, pessoal, se alguém fez alguma pergunta aqui, eu não vi, mas eu vou dar uma olhada aqui para trás. Só não estou no Windows porque não tem dinheiro para pagar, é tudo caro. Isso. Syntax, Full Stack, MAUI, legal, cara. Eu não conhecia, viu? O Net MAUI, vou até olhar o que é isso aí, cara. Não conheço realmente. NetMAL é a aposta nova da Microsoft, professor, para incluir front, back, banco, desenvolvimento web. Eles estão aí empolgados com isso. Que massa, cara. Mobile também? Mobile também. Utilizando o Blazor. Então, o Blazor. Ele utiliza o .NET, mas vamos dizer que modernizado, né? Com o Blazor. E aí, o NetMAL, ele tá uma aposta tanto da Microsoft. Bacana. Bom demais. Lilian perguntou da configuração mínima. Lilian, não tem muito segredo aqui não. Um computador mediano hoje, assim, eu vou comentar aqui sobre o computador da Dell, né? O computador da Dell, você entra lá no notebook, o iniciante ali, o básico já te atende. Tenta pegar uma máquina, pelo menos um i7, pelo menos 16 GB de memória, que é uma máquina que você consegue ficar aí alguns anos, tá? O Eric comentou algo que vai cair na avaliação. Eric, a avaliação ela é baseada ali na apostila, tá? Nós aqui falamos alguma coisa que, por exemplo, sobre conhecimento, informação, dado que pode cair, mas não se preocupe com a avaliação, ela não é complexa, ali, é a primeira que vocês vão fazer, que vai te cobrar casquinha, não. É bem tranquilo, tem uma questãozinha aberta, que dá para você falar também, são 2 questões abertas, tá? É bem tranquilo. Pessoal, o que eu queria hoje trazer para vocês é isso. Nós vamos ter mais encontros desse aqui, tá? A cada disciplina nós temos um encontro obrigatório e juntamente com o professor Flávio, que é o professor aqui da disciplina, que nós já trabalhamos juntos aqui na universidade, nós estamos aqui tentando fazer alguma coisa extra também para vocês. Eu não vou falar de data, prometer nada ainda, mas nós estamos querendo montar alguma coisa extra. Até lá, tudo que eu tiver de conteúdo aqui, de cursos, essas coisas, sempre eu vou passar para vocês. Esse link que eu passei hoje com as aulas, né, de gestão, Brena Moreira, é minha parente, é Moreira também. Acho que já está aberto hoje a avaliação, tá? Eric, eu tenho aqui um link, eu tenho um canal ali, mas não tem tanta coisa assim, mas todas as aulas que eu dei de programação usando Python, nós montamos ali um jogo da velha usando Python, acesso a disco usando Python, consumir web service usando Python, um monte, acesso a banco de dados, arquivos texto, tudo isso eu tenho alguns exemplos nesse link que eu passei para vocês. Eu vou passar novamente o link. Passar para vocês novamente o link. Ah, tá, Vinícius, valeu aí, Vinícius. Beleza. Vou falar isso pro George. Tá? Eu passei novamente o link para vocês. O que eu tiver aqui de conteúdo, tá? Eu sempre mando. Eu tenho 15 cursos lá na Udemy. Mas aí a gente sempre solta os cupons gratuitos e tal. Aí sempre que soltar esses cupons eu mando para vocês também, igual eu mandei do livro, né? Do livro de Linux. Rafael, eu gravei aqui na minha máquina, tá? Eu espero que a gravação tenha dado certo. Vou até concluir essa gravação agora, porque uma vez eu gravei uma aula e foi sem som, né? Tem umas configurações aqui, mas eu não tive tempo, que eu achei que a plataforma ia gravar. Então eu vou subir para o YouTube e eu já mando para vocês essa aula, né? Eu comecei a gravar era 7h30. Nós começamos a falar 7h10 mais ou menos, tá bom? Perfeito, Rafael. Aí você pega a partir das 7h30, tem muita coisa aqui. Eu já comprei curso na Udemy, certo. Não, será disponibilizado sim. Pessoal, onde tem meus cursos, meus livros, um pouco do meu trabalho, meu currículo,
Tem esse site aqui, ó, https://baciote.net. As anotações de hoje, Estevão, eu salvei aqui no Word e eu vou passar para vocês. Então, assim, ó, só para a gente deixar combinado.